E vocês falaram aí sobre questões onde nós vemos certos cuidados que o cristão tem que ter na hora de testemunhar e proclamar a sua fé, e ao mesmo tempo certas liberdades que ele precisa estar ciente que ele tem para fazer, né? Então, eu queria ver tudo isso aqui com vocês, mas a primeira pergunta que eu faria então é: quais são aquelas coisas mais importantes, se a gente pudesse resumir aqui em poucas palavras, poucas frases, que um cristão precisa saber a respeito dos seus direitos e muitas vezes ele não sabe? Aquelas coisas que não são muito conhecimento comum. Eu acho que tem que ser algumas coisas assim, tem que ficar bem claras e que tem sido meio que objeto de pesquisa, tanto do Tiago quanto meu nos últimos anos, que é, se nós queremos falar sobre liberdade religiosa, se a gente quer defender a liberdade religiosa, bom, primeiro nós temos que entender um pouquinho do que é liberdade e do que é religião, né? Para que a gente possa, então, a gente sabe que é um valor, porque faz parte de nós, mas falta, às vezes, aquele distanciamento necessário para que a gente possa enxergar o quadro e aí ver o que eu estou protegendo, né? Então, primeira palavra importante. Por exemplo, você vê assim, está aumentando o número de perseguição religiosa no mundo. Sim, sempre houve perseguição é a regra, né? Porque a religião, como ela é um fato tão importante da vida das pessoas, também é um fator possível de dominação. Então, se eu tiver uma religião dominando, eu também posso ter um sistema político ligado a ela e dominar as pessoas. Isso existe desde que o mundo é mundo. Ou, para nós cristãos, claramente, desde Gênesis 3. Isso é uma realidade. E outra, larga na frente, quem já tem uma visão de mundo ligada à revelação, né? Você consegue entender as coisas de uma maneira mais profunda. Então, nessa perspectiva, é interessante de você notar a necessidade que nós temos de compreender as coisas a partir também do seu liame temporal, né? E como é que eu tenho uma evolução de direitos ou de deveres dentro do tempo. Bom, trazendo para dentro dos principais pontos que alguém tem que entender e que o livro traz hoje uma noção de religião para o direito, né? O que é religião para o direito, para que então também possa entender o que é liberdade religiosa, né? E aí você vai enxergar lá todo um estudo mostrando que para o direito a religião ela é um componente importantíssimo, né? E que, embora esse tema especificamente, né, do que é o conceito de religião não está neste livro, né? A liberdade religiosa ela vai ser a necessidade de eu defender a possibilidade de exercitar a minha fé, né, de eu exercitar a minha crença, de eu ensinar, de eu pregar, de eu defender, né, da apologética. Então aí vai o caso do pai com o filho que está estudando e tal, de eu dar assistência para as pessoas que estão segregadas, seja por doença ou por estarem presas, e eu também organizar a igreja, né? E por mais que o direito religioso ele pega muito no lado da liberdade institucional, que é a liberdade da igreja propriamente dito, esse conjunto de valores fundamentais ele é muito importante de estar na cabeça das pessoas. E diferenciar da liberdade de crer. A liberdade de crer é a liberdade de eu ter uma fé, de eu manter a minha fé, de eu trocar de fé, de eu deixar a fé, ou até de eu não ter fé nenhuma. E por que isso é importante, Saul? Isso é importante porque se eu tenho num país a liberdade de crer ou a liberdade de não crer, eu tenho a liberdade de ter as minhas ideias próprias. Eu não estou sendo teólogo aqui. Teologicamente, a gente tem visões muito diferentes de como é que as pessoas chegam a ter fé ou deixam de ter fé, né? Aqui eu estou falando do seu ponto de vista jurídico. Como é que a gente enxerga neste mundo o fenômeno religioso, tá? Então, neste mundo, as pessoas elas têm fé, elas podem deixar de ter fé. Elas aderem a uma fé, elas mantêm a sua fé, ou elas podem não ter fé nenhuma, né? Sempre do ponto de vista da liberdade da pessoa, né?
E isso é importante porque só isso garante um espaço democrático. Então aí tem uma outra dimensão da liberdade religiosa. Ela garante democracia, ela garante o Estado de Direito. Porque se as pessoas não têm direito de crer como elas entendem que devem, e não têm direito de exercitar a sua fé como elas entendem que devem, elas não têm direito de pensar livremente sobre nada. Direito religioso também é um conformador do sistema total de liberdades fundamentais que confere o Estado democrático de direito como um lugar onde a liberdade reina e as normas são o que governam e não as pessoas. Isso é muito profundo e importante para ficar como mensagem do livro também.